Olá a todos, mais uma vez no nosso canal, dessa vez com o tema Os Falsos Profetas e Mateus 23. Nós vamos trazer o texto de Mateus 23 e vamos interpretá-lo, né? Vamos interpretá-lo detalhadamente para mostrar para cada um de vocês que Jesus fala sobre os falsos profetas e para que possamos, através desse texto também, estarmos alertas para não cairmos em muitas das armadilhas desses falsos profetas. Então Jesus fala sobre os falsos profetas, lembrando a todos que falsos profetas existem em qualquer religião, porque o falso profeta é também aquele que se utiliza do conhecimento para então ludibriar, para se aproveitar das pessoas e com isso obter ganhos, né, materiais e controlar a mente, as emoções das pessoas através das leis divinas, dos conhecimentos sobre a religião que a pessoa traz, que esse falso profeta traz. Então, existe falso profeta em todas as religiões, tá, gente? Existem pessoas que querem se aproveitar das outras e têm muito conhecimento, essas pessoas, para poderem, assim, se aproveitar das outras pessoas. Mas vamos ao texto, vamos detalhar, né, cada coisa para podermos ficarmos mais alertas contra esses falsos profetas e para que se torne mais fácil nós identificarmos os falsos profetas. Então vamos lá, Mateus 23. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Então vamos lá, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Basicamente, né, ele quer dizer o seguinte, que de posse do conhecimento, eu estou trazendo um conhecimento geral, estou trazendo uma interpretação geral sobre esse texto, tá, gente? Então, Jesus está dizendo basicamente isso. De posse do conhecimento espiritual, né, como eu falei no início, de posse do conhecimento espiritual estão essas pessoas, os escribas e fariseus. Ou seja, os escribas e fariseus eram pessoas que tinham um grande conhecimento na lei do Antigo Testamento, na Torá, né? Eles tinham muito conhecimento da lei e se colocavam como intermediários entre Deus, entre a espiritualidade e nós aqui embaixo, entre aspas, embaixo, tá? Então essas pessoas, até hoje, se colocam como grandes, como intermediários entre Deus e nós. Então, hoje em dia nós vamos ouvir falar assim, esse é o ungido do Senhor, né? Esse é o médium fulano de tal, muito importante. Então, todas as pessoas que usarem do ego e da superioridade, do sentimento de superioridade, para se colocar entre Deus e nós aqui embaixo, entre a espiritualidade e nós aqui embaixo, todos esses que se colocarem com esse sentimento de superioridade estão enquadrados nessa parte do texto. Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Entendem? Todos esses que se acham grandes. Então nós vemos em diversas religiões a criação de cargos, onde a pessoa, muitas vezes, se você for conversar com uma pessoa, a pessoa não se apresenta com o próprio nome. Ela põe primeiro, antes do nome, o cargo. Então, nós vamos, por exemplo, conhecer uma pessoa. A pessoa vai colocar para você assim, eu sou o pastor tal, eu sou o padre tal,
eu sou o bispo tal, eu sou o babalorixá tal. Então a pessoa coloca o cargo, a hierarquia, na frente do próprio nome. Isso é uma vaidade, um sentimento de superioridade. Essas pessoas todas se encaixam nessa parte do texto onde eu acabei de ler. Então vamos lá. No item 3, todas as coisas, pois que vos disserem, observeis. O que é isso, observeis? Observar é analisar. Então, essas pessoas, né, vão dizer coisas para você fazer, etc. Observai, analisai. Observai-as e fazei-as. Claro que aquela história, ordem absurda, não se cumpre, né? Então você vai analisar e fazer aquilo que estiver de acordo com os ensinamentos do Cristo. Mas mesmo que você simplesmente abaixe a cabeça e faça o que eles mandam, cada um vai colher aquilo que planta. Então, se eles estiverem mandando que você faça algo que é negativo, se eles estiverem te ensinando erradamente, eles vão pagar o preço por isso. Entende? Então aqui Jesus fala, observeis, ele fala 2 vezes, observeis o que essas pessoas ensinam. E não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Então muitas vezes esses falsos profetas ensinam, mas não fazem aquilo que ensinaram. Não fazem ou completamente, ou não fazem nenhum por cento, vamos dizer assim, né? Porque existe a pessoa errar, mas existe aquela que erra propositadamente. Existe aquela que está realmente com uma segunda intenção e de posse do conhecimento da lei, ou seja, do conhecimento das questões espirituais. Essa pessoa usa desse conhecimento, como eu falei no início, para se aproveitar das outras. Então, continuando, no item 4. Atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem nos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los. Então, o que significa? Essas pessoas que estão de posse da lei, de posse do conhecimento, muitas vezes criam dogmas e rituais. Dogmas e rituais que eles mesmos muitas vezes não cumprem, mas querem que as pessoas aqui embaixo, entre aspas, cumpram esses dogmas e rituais. Então eles impõem várias coisas, várias doutrinas que são pesadas, são coisas que não deveriam nem existir. São coisas, por exemplo, que o próprio Cristo não trouxe. Então, eles impõem várias doutrinas que eles mesmos muitas vezes não seguem. E essas doutrinas são impostas muitas vezes para te controlar, para através disso arrebanhar ganhos e controles da massa, controle da mente, do coração da pessoa. Continuando. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Ou seja, essas pessoas, esses líderes que se colocam, se enquadram nisso aqui que eu disse, eles fazem as obras, eles fazem as coisas a fim de serem vistos pelos outros. Ou seja, eles são levados pela própria vaidade. Encontramos muitas pessoas, não só líderes religiosos, mas líderes políticos também assim, que fazem as coisas a fim de serem vistos e a fim de, com isso, dizerem que são bonzinhos e etc. Aqui, nessa época de Jesus, a religião era
completamente entranhada com a política. Então, essas pessoas, esses líderes, não eram somente e simplesmente líderes religiosos, eram também líderes do Estado, né? Representavam o Estado, eram políticos na época também. Então vamos lá. Atam fardos pesados, difíceis de suportar, né? E põem nos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los. Fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Ou seja, são pessoas que criam pompa, né? Que querem ser vistos, são vaidosos. Amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Ou seja, nós vemos esses líderes querendo ser mimados, ser paparicados. Eles querem os primeiros lugares, eles querem as melhores coisas, tudo em nome da própria vaidade. As saudações nas praças e os serem chamados pelos homens de Rabi. Como eu disse, eles criam para eles, né, hierarquias, etc. Querem ser chamados de Rabi, querem ser saudados toda hora, ter saudações e tal, né? Isso tudo faz inflamar o ego dessas pessoas. Nós devemos observar, analisar, ficar alerta com essas pessoas, pois muitos são falsos profetas. Estão ali simplesmente para angariar, né? Angariar, controlar a mente, controlar o coração, controlar a massa e assim ter poder. Vós, porém, não querais. Aí ele está falando o seguinte, Jesus está falando para as pessoas e para os próprios apóstolos, as pessoas que estão seguindo ele. Então, Jesus está falando para nós, tá? Vós, porém, para nós que queremos segui-lo realmente. Então ele diz assim, vós, porém, não queirais ser chamados de Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Então Jesus quer o seguinte, que nós todos, nós que dizemos segui-lo, nós sejamos irmãos, tenhamos igualdade uns para com os outros e tenhamos humildade também uns para com os outros. Nós não queiramos nos sentir superiores uns dos outros. É isso que Jesus está falando. Seja humilde, sejam irmãos, tá? Então, Jesus fala isso até para esses falsos profetas, que se dizem hoje seguir o próprio Cristo, mas pelas suas obras mostram que não seguem. O que é obra? Obra é o comportamento também, é o comportamento da própria pessoa, é a obra dela, é o que ela pratica, é o que ela faz, é o modo de ser dessa pessoa. Então, quando um líder religioso, político, né, que quer misturar religião com política, quando um líder qualquer mostra essa pompa, esse sentimento de superioridade, e mesmo assim ele diz seguir o Cristo, ele mostra pelos seus atos que ele realmente não segue, pelo menos não ainda. E Jesus continua dizendo, e a ninguém na terra chamais vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestre, porque um só é vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será o vosso servo. O que Jesus quer dizer com isso? Politicamente, socialmente, religiosamente, nós devemos uns servir os outros. Devemos ser humildes, não ter
o senso de superioridade, ter igualdade entre as pessoas e um servir ao outro. O que é um servir ao outro? Um servir ao outro não é você ser capacho da outra pessoa. Não é você fazer por ela aquilo que cabe a ela fazer. Mas é você estar sempre apto, né? Sempre disposto a ajudar, a auxiliar, a dar a mão, a dividir o fardo ali, né? A dividir o peso. É você ser irmão mesmo da pessoa. E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Jesus aqui fala de lei do retorno, tá? Então, no momento que eu me exalto, que eu me coloco com senso de superioridade e piso nas pessoas por causa disso, automaticamente a própria vida, a própria lei do retorno vai fazer com que, em um momento, eu receba isso de volta. Então, vai aparecer, como vivemos num mundo onde bem e mal andam lado a lado, vai aparecer um momento na minha vida em que, se eu pisei, eu vou ser pisado. Se eu destratei, eu vou ser destratado. Se eu coloquei sentimento de superioridade em cima da outra pessoa, vai aparecer alguém superior a mim também, colocando o sentimento de superioridade acima de mim e desfazendo de mim. Entende? Então Jesus aqui fala de lei do retorno, né? E quando você se humilhar, não é se humilhar, se transformar em capaz, como eu disse. É ser humilde. Quando você der humildade, quando você servir, quando você amar, isso tudo com o tempo vai voltar para você também. Então, o humilhado será exaltado, né? E Jesus continua dizendo, mas ai de vós, escribas e fariseus, ou seja, os que têm conhecimento da lei, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixeis entrar aos que estão entrando. O que é isso? Né? Jesus chama eles de hipócrita. Quando se cria rituais e dogmas, as pessoas se concentram e focam muito mais nesses rituais e dogmas do que na verdadeira intimidade para com Deus. E o que te faz crescer, o que te faz evoluir, o que te faz ser salvo, o que te faz se iluminar, não são os dogmas ou rituais. O que faz isso é você se modificar dia após dia. Você se transformar num novo homem dia após dia. Né? Quando eu falo homem, falo no sentido geral. Você se transformar numa nova pessoa. Você se modificar. Se errou ontem, você hoje busca consertar esse erro e acertar mais ainda amanhã. Então você se remodelar, evoluir, crescer. Isso é o que realmente vai te salvar. Isso é o que realmente vai te fazer se iluminar, despertar, evoluir. Chamem como quiser. Esse é o verdadeiro comportamento que devemos ter diante de Deus. Isso que vai fazer com que a gente conquiste o reino dos céus. O que é o reino dos céus? É um estado superior de consciência, uma elevação de consciência que nós conquistamos com a evolução, mas também é um lugar celestial no pós-morte, para onde nós vamos de acordo com o nosso comportamento aqui na Terra, com o nosso modo de ser aqui na Terra. Ora, se essas pessoas, esses líderes religiosos, criam rituais e dogmas e não ensinam você a evoluir, eles estão fechando a porta do céu para você. Se eles também não estão evoluindo, não buscam evoluir, eles estão fechando a porta do céu para você. Existem muitas pessoas que pregam hoje em dia a graça, né?
o que se chama de graça. Ou seja, você não precisa fazer nada para se modificar, para se transformar no novo homem, para se transformar no novo ser. Você não precisa fazer nada. Basta você crer e ser batizado, passar pelo ritual do batismo. E você crer externamente. Esse é um ensinamento totalmente errado. Por quê? Jesus diz assim: aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática é considerado um homem que construiu uma casa sobre a rocha. Isso significa o quê? Que não é só você crer e passar pelo ritual do batismo. Isso significa que é você juntar o acreditar com o praticar. Você necessita da prática sim. Não existe uma graça do jeito que eles ensinam. O que existe é o seguinte: a sua fé junto com as suas obras. A fé sem obras é morta. Jesus também diz assim: aquele que não se transformar como uma criancinha não herdará o reino dos céus. Se transformar é se esforçar, se tornar, se modificar. Criança simboliza pureza, então você tem que se transformar. Hoje eu não estou puro, eu tenho que me transformar em alguém puro, para então herdar o reino dos céus. Então todos esses ensinamentos de Jesus são contrários à graça, da forma que pregam a graça. Não é assim. Então, quando as pessoas pregam isso para você, estão fechando a porta do céu para você. E não entram e não deixam vocês entrarem. E Jesus continua: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob o pretexto de prolongar as orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. O que é isso? Devorar as casas das viúvas. Ora, se nós estudarmos a questão do dízimo, nós vamos ver que muito do dízimo era para ser doado para as viúvas e para os órfãos também, tá? Para as pessoas necessitadas, viúvas, órfãos, entre outros. Então, quando ele chama os escribas e fariseus de hipócritas, ele está querendo dizer o seguinte: vocês não estão provendo essas pessoas. Vocês estão roubando dessas pessoas. O que muitas vezes acontece ainda no dia de hoje. Muitas pessoas se aproveitam, muitas pessoas, não todas, mas muitas se aproveitam do dízimo, se aproveitam dos ganhos que a religião absorve, que a religião tem, se aproveitam disso para enriquecimento próprio e para melhorias das próprias igrejas, dos próprios templos. Quando, na verdade, o dízimo é para auxiliar o próximo. Não é necessariamente e somente para fazer o templo crescer ou para enriquecer o próprio líder. Então Jesus chama essas pessoas de hipócritas. E Jesus continua dizendo: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. Ora, existem várias religiões que ficam correndo, né, onde os seus discípulos andam mares, entre aspas, mares e terras, para ganhar almas para o Senhor. Então, as pessoas da religião, os líderes ou os seus discípulos, querem ganhar almas para o Senhor e por isso andam, entre aspas, mares e terra. Aí Jesus continua: depois de ter feito, fazes filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ou seja, ganham lá o prosélito, né?
ganhou a alma, só que impõe rituais e dogmas, doutrinas em cima daquela alma, não as ensinam a evoluir, e muitas vezes essas almas se perdem muito mais dentro de uma instituição religiosa do que se estivesse fora. É isso que Jesus quer dizer. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer um que jurar pelo templo, isso nada é. Mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensato e cego, pois qual é maior, o ouro ou o templo, que santifica o ouro? Claro que maior que o ouro é o templo, né? E aquele que jurar pelo altar nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Então Jesus está dizendo o seguinte, basicamente Jesus está dizendo assim, vocês focam mais no que é material do que naquilo que é espiritual, naquilo que realmente vai salvar vocês. Jesus continua, portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Hipócrita por quê? Porque diz e não faz. Que se comporta como líder, mas ao mesmo tempo é um líder cego. Aí Jesus continua, hipócritas, pois dizimais o hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Juízo, né? O que é juízo? Juízo é você julgar de acordo, porque Jesus diz lá, né, na Bíblia, que devemos julgar não pelas aparências, mas de modo justo. Muitas pessoas julgam ainda pela aparência. Olham para você e dizem assim, aquele lá vai para o inferno, porque ele acredita assim, acredita assado. Aquela lá vai para o inferno, olha como é que ela está se vestindo. Fulano de tal, isso e aquilo. A pessoa não conhece nada sobre os fatos e julga, não conhece a intimidade do outro e julga pela aparência. Por isso Jesus também diz, não julgueis. Antes de julgar, tira a trave do teu olho. Né? Então, Jesus quer dizer o seguinte aqui, que esses escribas e fariseus, esses líderes hipócritas, eles prestam mais atenção, focam mais no dízimo do que no sentimento das pessoas. No comportamento sentimental, na misericórdia, no perdão, na fé. O que é fé? Confiança, amor. Então, eles botam na frente a questão material do que a questão espiritual e sentimental, emocional. Deveis, porém, fazer essas coisas. Jesus continua. Ou seja, Jesus não é contra o dízimo. Mas Jesus diz assim, deveis fazer essas coisas e não omitir aquelas. Ou seja, devemos sim, deve sim, pode sim. Né? Não é que seja uma lei obrigatória, mas você pode sim ter o dízimo e distribuir de forma correta. Com os pobres, com os órfãos, com as viúvas, etc. Fazer a distribuição correta do dízimo. Mas também não deve negar as questões espirituais. Não deve ficar focando somente no dízimo. Aí Jesus continua, condutores cegos, que coais um mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina. O que é rapina? É a segunda intenção,
vontade de ludibriar, vontade de ter ganhos, né, por trás dos outros. Está cheio de rapina e de intemperança. O que é intemperança? É intolerância, a mesma coisa. Pessoas nervosas porque são contrariadas, já ficam, se forem contrariadas, ficam automaticamente com raiva e vão dizer assim: cuidado, hein? Não mexe com o ungido do Senhor, não, que a mão de Deus vai pesar sobre sua vida. Ou seja, já ameaçam, etc, etc. E continua: fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, pois que sois semelhante a sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Ou seja, isso quer dizer o quê? Muitos líderes, muitas pessoas, tanto líderes, aqui, como eu disse, a política era muito entranhada. Então, hoje em dia nós podemos entender, mesmo estando um pouco mais separada a política da religião, mas é a mesma coisa. Esses líderes, muitos deles, por fora parecem bonitinhos, mas por dentro estão cheios de imundícias, estão cheios de negatividades, estão querendo angariar. Então, por isso, Jesus diz lá no começo: observei, observei, analisai. Aí Jesus continua dizendo: assim também vós, exteriormente, pareceis justo aos homens, mas interiormente está cheio de hipocrisia e iniquidade. Busque aí no dicionário o que é iniquidade. Tá? E Jesus continua dizendo: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais monumentos do justo. E dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Aqui Jesus está falando da época, dessa mesma época deles. Jesus está falando que eles estão testificando a favor deles mesmos, dizendo que eles são filhos das pessoas que mandaram matar os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. Então Jesus quer dizer o seguinte: quando você começa a pregar a verdade, começa a abrir os olhos das pessoas, esses supostos líderes, esses falsos líderes hipócritas, vão começar a perseguir as pessoas que querem abrir os olhos das outras. Então vão crucificar um, matar outros, açoitar outros e por aí vai. E Jesus continua: para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Então, o que Jesus quer dizer? Toda vez que esses falsos profetas perseguirem os verdadeiros profetas, a lei do retorno vai funcionar. E entre aspas, o sangue, a culpa da morte desses verdadeiros profetas, os falsos profetas vão receber em si mesmos o retorno daquilo que fizeram. Em verdade, vos digo, Jesus continua, em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Eu vou ler só até aqui. Então Jesus quer dizer o seguinte: naquela época,
esses falsos profetas perseguiram os verdadeiros profetas, e aí houve a lei do retorno para cima deles também. Aconteceu naquela geração e vai acontecer de tempos em tempos, enquanto tiver esse mesmo pensamento de perseguição sobre aqueles que querem trazer o verdadeiro evangelho, que querem alertar, abrir os olhos das pessoas. Espero que todos tenham gostado desse vídeo. Deixe seus comentários, deixe seus likes. Muita paz a todos.